Amém. Você pode ficar em pé, por favor. Eu quero que o coral fique aqui ainda. Não vai embora não, gente. Fica aqui. Vamos cantar junto esse refrão, dizendo: todo joelho se dobrará, todo ser confessará, ao ouvir o seu nome, o seu santo nome. Eu quero que nós possamos nessa manhã convidar a presença de Jesus para estar em nosso meio, e que diante dessa presença tão santa, absoluta e poderosa, os nossos corações possam ser impactados. Vamos cantar juntos? Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mais uma vez, todo joelho. Senhor, nós estamos diante da sua presença, declarando que nós também estamos curvados diante da sua grandeza, estamos também rendidos diante do seu poder, diante de absoluto, poderoso e maravilhoso nome. Tudo que podemos fazer é nos render, nos curvar e dizer: seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, seja bem-vindo, Espírito Santo. Que os nossos pecados sejam cobertos com teu sangue precioso, que as nossas falhas, ó Deus, sejam perdoadas diante do seu altar e trono de graça, para que possamos oferecer um louvor que é digno ao Deus Santo, uma adoração que seja coerente ao Deus maravilhoso que servimos e adoramos aqui essa manhã. Seja bem-vindo, Senhor, e seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esse lindo coral. Obrigado. Deus abençoe, gente. Amém. Você pode se assentar, por gentileza? Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui essa manhã, e eu quero dizer que especialmente você que nos visita pela primeira vez, nós preparamos esse presente para você, tá bom? Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de lhe dar esse presente. Não vá embora sem antes pegar ali na nossa secretaria, com a nossa equipe de camiseta vermelha, um presente por essa manhã estar aqui conosco, nos visitando. Eu tenho alguns avisos para passar rapidamente aos irmãos, e logo depois nós teremos a coreografia infantil. As crianças prepararam uma linda canção para que a gente possa essa manhã ser abençoado também pela vida delas. Hoje é dia de ceia, portanto as crianças ficarão conosco o tempo todo no culto. Então, papai e mamãe, por gentileza, mantenha o seu filho perto de você, também em silêncio, para que nós possamos hoje ter concentração tanto no momento de adoração como da palavra. Mantenha o seu filho aí por perto de você, porque hoje é dia da ceia do Senhor na nossa comunidade. Terça-feira nós continuamos com a série de mensagens sobre impossível, ou seja, o Deus que faz o impossível acontecer, rasgando o in e tornando tudo possível. Convido você a estar conosco nessa terça-feira e participar às 20 horas. E atenção para você que ainda não deu o seu nome para o seminário de casais, as vagas estão terminando, nós não temos condições de atender a todas as demandas, então, por gentileza, essa semana é a última semana para você poder fazer isso. Dê o seu nome, passe lá no balcão de informações, por favor, e dê o seu nome ao final do nosso culto, tá bom? E também, nessa terça-feira, nós teremos uma reunião especial com o pessoal que participa do nosso Ministério de Estacionamento. Atenção você, homem que está aqui essa manhã e gostaria de participar conosco do Ministério de Estacionamento, é só você passar ali também nas informações e deixar o seu nome, e amanhã, na terça-feira às 20 horas, participar conosco da reunião, tá bom? Eu gostaria de servir, pastor. A escala, ela acontece a cada 2 meses, você vai participar ou na terça ou no domingo, cuidando dos carros e do estacionamento na chegada dos irmãos. Precisa chegar um pouquinho mais cedo e acaba saindo um pouquinho mais tarde, mas é uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade para servir ao Senhor aqui na nossa comunidade. Então você, homem que se interessar por isso, terça-feira a nossa reunião às 21 horas, logo depois que acabar a Terça da Esperança, o culto, a gente vai se reunir aqui à frente para passar as informações e receber esses novos irmãos que vão participar conosco do nosso ministério, tá bom? E último aviso, semana que vem as crianças terão uma apresentação especial no dia 8 da Turminha de Cristo com o tema de João 3,16. Quero convidar você a estar aqui com as crianças e poder participar domingo que vem
às 9h30, uma apresentação especial da Turminha de Cristo, João 3,16. Vamos ver a apresentação dos nossos pequenos e das nossas crianças nessa manhã. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz, não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado eu vou. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade.
Amém. O milagre da multiplicação das crianças, vocês estavam dizendo ali para mim. Começou com um pouquinho, daqui a pouco foi aparecendo. Falei, não vai caber lá na frente. Glória a Deus. Graças a Deus e graças também à sua generosidade que a gente pode avançar. Essa oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar na casa do Senhor é dizer sim a tudo isso que está acontecendo na nossa comunidade. Eu sempre digo, e nós temos um termômetro, que pessoas que estão satisfeitas com a sua vida espiritual e a sua comunidade local são contribuintes, porque não há razões para não contribuir quando você está numa igreja onde tem acontecido tantas coisas boas e abençoadoras. Então eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade, você que tem contribuído, tem que ofertado, que tem participado desse projeto da IPI em Sertanópolis, e eu quero pedir que você continue assim sendo e assim ofertando e assim semeando no reino de Deus. Através da sua contribuição é que a gente pode pensar, ir mais longe, fazer mais por essa cidade, mais pelas famílias, mais pelas crianças e tantas outras coisas que Deus está fazendo aqui na nossa comunidade. Essa semana próxima ou na outra, nós estaremos com um curso realizado aqui em parceria com 3 escolas que têm ensino médio na nossa cidade. Estaremos oferecendo uma formação para alguns alunos que se destacam nas suas escolas. Vocês vão ficar sabendo, chamar o programa Eleve, e é tudo isso recursos que vêm da própria comunidade, recursos que vêm da sua contribuição. Quero louvar a Deus por essa comunidade, louvar a Deus pela sua participação, e eu quero pedir que você faça isso hoje com alegria, com dedicação e sabendo que é do Senhor e a Ele pertence. Vamos colocar em pé, irmãos? Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que você tem no seu coração, mas não sem antes cumprimentar pelo menos 10 pessoas perto de você e falar: bom dia, Deus abençoe. Bom dia você que nos assiste pela internet, Deus te abençoe. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua
você fala assim: eu sou do Senhor. Então vamos declarar esse refrão de novo. O teu nome. O teu nome bendirei. Somos de Deus, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu. a tua igreja, Senhor. Declare mais uma vez bem forte ao Senhor. O teu nome bendirei e bem alto clamamos a ti, Senhor. Somos teu, Senhor. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. E eu sou teu. Eu sou teu. Eis aqui, Com os braços bem abertos, Criador. Redentor, Tu és o eterno Deus. Eis aqui, com os braços bem abertos, Criador. Tu és o eterno Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Somos do Senhor, Deus. Queremos entregar nossa vida, nosso coração aos teus pés. Nos ajude, Deus, a confiar em ti. Tudo que nós temos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, as nossas vidas, queremos deixar nos teus pés, aos pés da cruz, aos pés do nosso amado, aquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro. mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar
cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. Teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. Teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Oh Deus. Ainda bem que mesmo nas tribulações, ainda bem que mesmo naquele momento que a gente não vê mais saída, naquele momento que a gente acha que tudo acabou, o Senhor Ele vai estender a mão para nós e vai nos direcionar, vai pegar pelas mãos, pelos braços, vai nos chamar pelo nome, porque Ele é um Deus de amor, é o nosso Pai. Aleluia, Deus. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer.
com seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões pra te adorar, Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Nós vamos sim, Deus. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, entregando a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, o Senhor tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o cálice na nova aliança do meu sangue, tomai dele todos. E todas as vezes que vocês comerem desse pão, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciem a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Por causa dessa mesa, por causa do sacrifício de Cristo que nós podemos cantar, por causa do sacrifício de Cristo que nós podemos dizer: quando o nosso tempo aqui se acabar, nós cantaremos por toda a eternidade. Então eu convido você que vai participar da ceia hoje, você que é membro batizado nessa igreja, você que é batizado numa igreja evangélica e está em comunhão com a sua igreja e com Deus, e você que tem seus filhos batizados na nossa igreja, também pode ministrar o cálice e o pão sobre a vida deles. Nós vamos cantar essa canção novamente, e enquanto nós cantamos, você pode participar. Quero convidar os presbíteros que estejam aqui à frente comigo, e nós vamos entregar os elementos a você. Venha com a sua família, venha nesse tempo de adoração, venha nesse tempo de participação do corpo, do sangue de Jesus, que é a nossa maior memória e o nosso maior motivo para continuarmos cantando ao Senhor. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. És o amor, Tu és fiel, grande é o teu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei.
E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Com seus olhos fechados, vamos cantar esse refrão mais uma vez. Minha alma canta ao Senhor, só as vozes, porque essa é a nossa esperança, que nós cantamos aqui por um momento, mas um dia estaremos cantando eternamente diante daquele que nós participamos do banquete. Hoje nós participamos separados, mas um dia estaremos à mesa do banquete do Senhor, sentados por toda a eternidade, sendo servido pelas mãos do próprio Criador do universo. Então vamos dizer: minha alma canta ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Amém. Que experiência maravilhosa. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento tão especial. E assim nós participamos da mesa do Senhor. Nós estamos falando aos domingos com uma série de mensagens que fala sobre avivamento. E nós falaremos aqui por alguns domingos sobre esse assunto, encerrando lá no dia do Encontro de Casais, que daí o tema com certeza será sobre família. Mas estamos falando sobre essa dinâmica do movimento de Deus sobre a vida da igreja. E semana passada nós falamos sobre a chama do avivamento. Você se lembra disso? Falamos que o fogo da presença do Espírito Santo é o que aquece a igreja, o que sustenta a igreja. E ontem eu estava numa reunião de pastores lá em Rolândia,
quando de repente começou a mudar o tempo, quando começou a vir aquele vento mais forte. Primeiro veio aquela chuva de poeira, não é verdade, que sujou todo o nosso quintal, mas de repente veio uma torrente de água. E fazia tanto tempo que eu não sentia o cheiro de terra molhada, não é verdade? Fazia tanto tempo que a gente não tinha aquele cheiro de água caindo do céu e aquela poeirinha que estava sendo molhada. E eu tinha um outro desejo essa manhã de falar. Havia um texto no meu coração falando sobre Elias e os profetas de Baal, sobre a chama do fogo do avivamento. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração, aí sentado na reunião, aquele cheirinho, e o Espírito Santo falou para mim: é assim que é a igreja quando eu venho sobre ela. Depois de um período árido, depois de um período de sequidão, depois de um período de tanta estiagem, vem a minha presença, vem o meu derramar, vem o meu poder, e vem aquele cheiro de avivamento, aquele cheiro de renovo, aquele cheiro de vida. E então eu escolhi um texto para compartilhar com você essa manhã, que tem tudo a ver com isso, com Deus vindo sobre terra seca, com Deus trazendo cheiro de frescor, com Deus renovando a vida. E está em Isaías capítulo número 44, versículo de número 1 a 5. E o tema dessa manhã que eu quero compartilhar com você tem por título As Águas do Avivamento. Águas do Avivamento. Semana passada a chama do avivamento, hoje as águas do avivamento. Vamos lá ler o que está escrito. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão comigo, está escrito assim: mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, ou na sua tradução, Jerusum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos às correntes das águas. Um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, sou do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Esse texto, ele é riquíssimo porque ele está conceituado ou contextualizado num ambiente de profunda aridez. Não sei se você sabe, mas o texto todo de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 66, ele vai falar sobre o exílio babilônico. O povo de Israel estava vivendo a pior tragédia da sua história até então. Eles estavam destituídos da sua terra, destituídos do seu povo, destituídos da sua cultura, e estavam vivendo numa cultura pagã, estavam vivendo numa cultura de opressão, estavam como escravos na Babilônia, sob o império de Nabucodonosor. E Deus então, depois de mostrar ao povo o que os levou até aquele lugar, o que foi a causa da grande consequência que eles estavam vivendo, que eram os seus pecados e a sua prostituição diante dos falsos deuses, Deus então muda a mensagem a partir do capítulo 39 e começa a dizer para o povo de Israel: há consolo para vocês, há uma esperança para vocês, há uma oportunidade de restauração para vocês. Então eu derramarei água sobre o sedento, e derramarei torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Esse texto então vem num momento específico, onde o povo de Israel se sentia mais árido, com um contexto de maior estiagem, que jamais eles haviam experimentado em sua história até então. Eu não sei se você sabe, mas os profetas maiores como Isaías, Jeremias e Ezequiel são profetas que atuam em parte nesse exílio. São profetas que estão vivendo esses dramas, essas dores. Jeremias, por exemplo, é um desses. E ele fala em Jeremias capítulo número 2, que o povo de Israel cavou para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Ou seja, Deus viria com um manancial que derramaria sobre eles, mas não enquanto o povo de Israel abandonasse as cisternas rotas, rachadas, cisternas que não poderiam sustentar as águas que Deus enviaria sobre eles. Ezequiel é mais interessante ainda, porque ele também fala nesse período de aridez e de exílio. E Ezequiel capítulo 47, você conhece muito bem o texto, fala sobre as águas que fluem do trono. Você lembra bem do texto? Diz que Ezequiel foi levado por uma visão até o templo do Senhor. Chegando lá, ele viu uma corredeira de água saindo pela soleira da porta, saindo pela porta. Então,
ele sai do templo, levado por aquele homem, e colocado do lado de fora, o homem diz: essas são as águas que fluem do templo, e elas vão em direção a leste, vão em direção ao oriente, rumo ao Mar Morto, rumo às águas que são insípidas, as águas que não são sanadas, as águas que são mortas. E então aquele homem pega um cordel de medir, ou uma linha de medir, mede 500 metros, e as águas lhes dão pelo tornozelo do Ezequiel. Mede mais 500 metros, a água sobe um pouco e dá pelo joelho. Mede mais 500 metros e as águas já dão pelo lombo. E mede mais 500 metros e a água já não podia mais ser passada a pé. Ela deveria ser passada a nado, de tão ou tamanha era o volume de água que estava fluindo do templo. E então, aquele homem que figura a pessoa de Jesus Cristo diz a Ezequiel: você viu esse rio? Esse rio, por onde ele vai, ele tudo traz vida. Ele corre do templo e vai em direção ao Mar Morto. Ele corre do templo e vai em direção àquilo que está sem vida. E por onde ele passa, tudo ele transforma. Nas suas beiradas, nas suas margens, havia muitas árvores frutíferas, muitos peixes, e as águas do Mar Morto eram sanadas. Bom, se você visitar hoje Israel, as águas do Mar Morto ainda continuam salgadas, com uma densidade acima da média, ao ponto de você entrar e flutuar nela sem querer. Não há nada que viva naquela água, não há nada que sobreviva naquela água. Inclusive, se você for nadar, o recomendado é que você esteja por 10 minutos, saia, tome um banho, tire todo aquele sal, depois retorne, para que você não tenha nenhum problema de saúde. Tamanha é a acidez provocada por aquela água morta. Então, para quem que Ezequiel estava falando? Se nunca saiu água do templo, e o Mar Morto nunca foi sanado, ainda continua com alta densidade de sal. Para quem é que será que Ezequiel estava dirigindo a sua mensagem? Para o físico ou para o espiritual? É óbvio que é para o espiritual. Para quem é que Isaías estava dirigindo a sua palavra? Era para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia, para todas as descendências. É óbvio que é espiritual e é para todas as descendências. Então nós podemos colocar esses textos paralelamente e olhar o nosso contexto de aridez, o nosso contexto de sequidão, e aprender pela palavra de Deus que, primeiro, a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, que representa Israel, que representa os filhos de Jacó, que somos nós aqui essa manhã, precisa estar consciente de que o seu estado de aridez é construído e é sustentado pela ausência das águas. O estado de aridez, ele é construído e sustentado pela ausência das águas. Eu encontro muitas pessoas que dizem: eu estou meio desanimado na fé. Outros que dizem: eu não tenho vontade de ir na igreja. O outro que diz: eu quando era mais jovem eu tinha mais disposição. E a vida começa a ter contornos, a vida começa a ter ambientes de aridez, de sequidão e de estio, onde a pessoa parece que está vivendo uma fé que não é viva, vivendo uma fé fracassada, vivendo uma fé perdida, vivendo uma fé sem vida, vivendo uma fé minguada. E esse texto mostra que não é assim que Deus preparou para vivermos. O texto termina dizendo que vai ter broto, vai ser como salgueiro junto às correntes das águas. O texto de Ezequiel fala que por onde o rio passar tudo vai ter vida. Então qual é a contradição aqui, irmãos? Qual é o problema, irmãos? Se a Bíblia fala sobre fonte de águas e a Bíblia fala de vida provocada pelas águas, por que olhar para a minha vida tão árida? Por que olhar para a minha vida tão seca? Para que admitir que a minha vida seja tão infrutífera e seja tão improdutiva? Qual o argumento que eu posso usar para viver numa terra estéril na minha vida espiritual? Qual é o argumento que eu posso usar porque eu não vivo em oração, eu não leio a palavra de Deus, eu não venço os pecados e as tentações, eu não participo da vida espiritual com Deus, eu não tenho meu tempo de devocional? Qual é o motivo, qual é a razão que eu tenho para sustentar uma vida estéril na presença de Deus, sendo que esse texto fala sobre vida, abundância, frutificação, alegria? Qual é o motivo? O motivo é pelo desconhecimento que nós temos. Porque muitas vezes para nós, quando falamos em águas, quando falamos em derramar do Espírito Santo, nós começamos a selecionar pessoas, e nós começamos a selecionar ambientes, e começamos a determinar circunstâncias, onde isso deve e onde isso pode acontecer. Por exemplo, o pastor deve ser regado pelas águas. Por exemplo, a liderança deve estar hidratada pelo fluir do Espírito Santo.
mas eu posso continuar levando a minha vida. Mas eu como igreja, porque afinal de contas eu sou só um participante, não tenho ministério, eu não estou servindo em nenhuma instituição ou nenhum departamento da igreja, afinal de contas eu sou novo convertido, eu acabei de me batizar agora no mês de agosto, afinal de contas eu tenho muitos problemas para resolver, eu sou um homem de negócio, afinal de contas eu sou uma esposa dedicada, e agora eu tenho que cuidar dos meus filhos são pequenos. Qual é o motivo e a razão e o argumento que a gente usa para viver uma vida míngua, irmãos? Uma vida sem intensidade, sem poder, sem ação em Deus, sem experimentar esse sobrenatural, essa comunicação com Deus. Irmãos, quando eu abro a Bíblia, eu não posso me equivocar pensando que isso é um engano, que isso é uma mentira. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. A Bíblia fala que Deus vinha e derramava fogo sobre o povo de Israel. O fogo durante a noite era para aquecê-los, a nuvem durante o dia era para protegê-los. Quando eu abro a Bíblia, eu falo e vejo de um Jesus que age, que move, que atua de uma maneira tão viva, tão clara. Por que é tão difícil para nós, irmãos? Por que é tão difícil sentir a presença de Deus? Por que é tão difícil a gente sentir o toque do Espírito Santo? Por que é tão difícil a gente viver nesse ambiente de fé, de produtividade, de frutificação na presença de Deus? Por que é tão difícil? Porque a gente não entende isso daqui. A gente não entende que nós precisamos dessa promessa, nós precisamos buscar essa promessa, e nós precisamos dar vazão a essa promessa acontecer na nossa vida. Então eu queria olhar para esse texto aqui rapidamente com você e perceber, primeiro, que Deus no ambiente estéril faz uma promessa ao seu povo. No ambiente árido, Deus diz: não é assim que vocês viverão. E eu estou aqui essa manhã representando a palavra profética para dizer para você, que tem vivido uma vida inferior com Deus, uma vida medíocre, uma vida estéril, árida. Eu quero dizer para você que há uma promessa de Deus para o seu coração, que não é assim que você deve viver. Embora você seja novo convertido, embora você tenha muitos compromissos, embora você não tenha ministérios na igreja, não é assim que Deus preparou para você viver em relacionamento com Ele. Porque Deus faz uma promessa a todo o povo de Israel, não só ao profeta Isaías, não só à liderança da época, Deus faz uma promessa a toda a nação dizendo: escute Israel. Ele não diz a uma pessoa específica, Ele fala ao povo. Por isso, irmãos, eu não consigo concordar com a ideia de que alguns estejam vivendo o melhor tempo das suas vidas na comunidade, e outros, na mesma perspectiva, estão vivendo o pior. Porque a promessa, primeiro, ela é abrangente. Deus faz uma promessa para o seu povo e diz: eu derramarei água sobre o meu povo. E a promessa, ela é abrangente, ela não determina, ela não limita, ela não classifica, ela não diz quem é homem ou quem é mulher, ela não fala se é jovem, se é criança, se é adulto, se é idoso, ela não fala que se é de uma pessoa específica ou outra, diz que é para o povo de Deus. Então essa promessa é para você que é mecânico, para você que é padeiro, para você que é operador de máquina, para você que é metalúrgico, para você que é comerciante, para você que é estudante, para você que é professor, para você que é gerente, para você que é líder. Essa promessa é para cada um de nós que aqui estamos. Ela não classifica, ela não determina áreas específicas, ela diz é para todo mundo. Então eu pergunto para você, mãe, eu pergunto para você, pai, eu pergunto para você, representante aqui da sua família essa manhã: por que viver uma vida sem Deus? Qual é a razão da aridez? É porque você ainda não entendeu que a presença e o derramar do Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa. E quem fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel para realizar. É uma promessa segura, é uma promessa certa, é uma promessa verdadeira. A palavra de Deus diz em Números, capítulo de número 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não fará? Deus mesmo, Ele é, e Deus mesmo é quem chancela essa palavra, Ele mesmo quem assegura para o seu povo: eu derramarei. Não é o pastor, não seria a liderança, não seriam só as reuniões dominicais. Quem derramaria do Espírito Santo era o próprio Deus.
Irmãos, essa é uma perspectiva que nós precisamos. Primeiro, há uma promessa segura de que Deus vai derramar do seu poder sobre nós. Segundo, nós precisamos entender que essa promessa ela é abrangente, ela é ampla e toma todos nós que estamos aqui essa manhã. E terceiro, Deus é quem dá a garantia de que Ele vai fazer isso sobre a nossa vida, de que Ele vai realizar isso sobre o nosso coração. Só basta a gente querer, só basta a gente buscar, só falta a gente desejar. E aqui é a segunda coisa. Primeiro, há uma promessa. Segundo, tem que haver um desejo, irmãos. Tem que haver um desejo. Derramarei águas sobre a terra seca. Sobre a terra seca. Eu pergunto para mim e pergunto para você essa manhã: será que o nosso coração está sedento? Será que o nosso coração está ansioso? Será que o nosso coração está desejoso? Será que ela é como aquela terra seca que cai um pingo d'água e faz assim: eu quero essa água. Eu quero essa palavra, eu quero essa Bíblia, eu quero essa palavra profética, eu quero essa oração, eu quero viver na presença de Deus, eu quero esse altar. Será que o nosso coração está sedento? Porque, irmãos, Deus só derrama sobre terra seca. Deus só derrama sobre território árido. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes na terra seca. É só ali que Deus opera. Corações que estão cheios de si, gente que está hidratada demais, infelizmente, irmãos, não é o alvo, não é o ambiente nem o recipiente para o derramar das águas de Deus. Mas esse texto garante de que se há um coração sedento, se há uma pessoa buscando, se há um coração desejando, eu tenho a garantia de que Deus vai derramar. E olha só o que Deus diz: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Você já viu o que é uma torrente? Você já viu o que é um derramar abundante de água? Aquele barulho da chuva descendo, aquela chuva intermitente, aliás, que vai e que cai, e aquele barulho, aquela som do volume das águas. Deus diz que Ele vai derramar nessa condição, não é por conta-gota, irmãos, não é de pouquinho. Por isso que eu fico olhando para os grandes avivamentos do passado, eu fico olhando para grandes coisas que estão acontecendo ao redor do planeta exatamente agora, e falo: não é possível que seja só para lá, não é possível que seja só para o passado, porque Deus disse que Ele derramaria sobre todo o povo, Ele disse que derramaria abundantemente. É muito, irmão, não é pouco, é abundante. E o apóstolo Paulo falou uma oração maravilhosa em Efésios capítulo 3, versículo 19 sobre isso. Você conhece o texto do versículo 20? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Você sabe disso, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, você leu o versículo 19? Porque a gente fala o seguinte: eu estou pedindo um emprego, mas Deus é poderoso para fazer mais do que me dar um emprego. Eu estou pedindo um casamento, mas Deus é poderoso para me dar uma pessoa perfeita para o meu casamento. Eu estou pedindo alguma coisa, e Deus é poderoso para me surpreender, mas esse texto não fala disso, irmãos. Paulo fala no versículo 19: eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, não só da plenitude, mas de toda a plenitude de Deus. Paulo faz uma oração ousada. Esse Deus que é grandioso, poderoso, exageradamente grandioso, irmãos, esse Deus, Paulo fala: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, não só um pouquinho, não só uma conta-gota, não só um pedacinho, mas de toda a plenitude, cheios e completamente tomados por Ele. Já parou para pensar o que é isso? Irmãos, uma galáxia tem milhões de quilômetros, bilhões de quilômetros. O universo inteiro tem 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que se uma luz apagar no final do universo, vai demorar 93 bilhões de anos para alguém perceber do outro lado do universo. Já parou para pensar nisso? E a ciência fala que não tem só um universo, tem multiversos, tem vários universos no mundo já. Ou seja, vários universos dentro dessa grande criação de Deus. Já parou para pensar a grandeza de Deus? A soberania, a majestade, o poder. E Paulo fala assim: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não é muito ousado, irmãos? De que Deus venha residir em mim e venha trazer com a sua presença toda essa plenitude, uma vida exuberante, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de poder, uma vida cheia de autoridade, autoridade contra o pecado, autoridade contra a fraqueza espiritual, autoridade contra a míngua, contra a esterilidade da vida, essa plenitude que me toma, que me enche. Aí Paulo fala assim: Deus é poderoso para fazer mais do que eu peço, mais do que eu imagino,
Aí sim, irmãos, se Deus é poderoso para me encher com a sua plenitude, Paulo fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais ainda do que eu estou pedindo. Será que nós estamos sedentos por isso, queridos? Será que nós imaginamos que é isso mesmo? Que Deus tem mais para a sua vida, tem mais abundantemente? Ou é só isso, é só um culto de domingo de manhã? É só isso que Deus tem para nós, irmãos? É só isso que Deus tem para a sua vida? É só uma reunião, é só um evento, é só um ministério, é só uma membresia de igreja, é só isso que Deus tem para nós? Se for, será que vale a pena mesmo? Se for só viver regradamente, moralmente, se for só para educar os filhos na palavra do Senhor, para que eles não se desviem, não vão para as drogas, nem para a prostituição, será que é isso que Deus tem para mim? Que eu seja um bom pagador de contas, um homem decente e íntegro, será que é só isso, irmãos? Porque Paulo fala, eu quero que vocês sejam cheios de mais de Deus. Deus fala, eu vou derramar mais de mim. Ezequiel fala, tem joelho, tem lombo e tem rio, o que é que você quer? Tem gente essa manhã aqui que está com as águas pelo tornozelo, está dizendo, é isso mesmo, é essa a vida. Mal ora, mal jejua, mal consagra-se a Deus, mal intercede pelos filhos, mal se consagra no altar, mal pede perdão pelos pecados. Eu quero perguntar uma coisa para você aqui essa manhã. Qual foi a última vez que você se ajoelhou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim? Qual foi a última vez que uma sensação de quebrantamento bateu no seu coração? Qual foi a última vez que o pecado ficou cruel diante dos seus olhos? Qual foi a última vez que você se curvou e falou, Senhor, isso aqui é nojento, isso aqui é asqueroso, não é possível que eu viva isso ainda hoje, Senhor. Eu tenho 10 anos de crente, ainda estou fazendo isso, meu Deus. Qual foi a última vez que o arrependimento tomou conta do nosso coração, irmãos? É que a gente se acostumou com as águas pelo tornozelo. A gente se acostumou a viver a promessa de que derramarei, mas a gente ainda não aprendeu que a torrente vem, ela nos varre, nos toma, se avoluma e nos enche. Tem gente que está com a aguinha pelo joelho, tem gente que está com uma aguinha pelo lombo, e está satisfeito, falando, agora eu já sou líder, já estou no ministério, agora eu já tenho compromisso na igreja, estou até participando do estudo que acontece às quintas-feiras, do estudo bíblico avançado, agora eu estou aprendendo, agora eu estou com as águas agora eu estou bem. Mas a Bíblia fala que ainda tem mais. Ela tem um rio que não se pode atravessar com o pé, nem com o joelho e nem com os lombos. Esse rio só se pode lançar pelo nado. Eu não sei se você já percebeu qual é a dinâmica das águas aqui. Quanto mais você entra no rio, mais o rio tem você, já percebeu? Quanto mais eu entro no rio, mais ele me toma, mais eu perco o controle. Você já foi entrando no rio, principalmente você que não sabe nadar, sabe qual é a sensação disso? Você vai entrando no rio e o pezinho aqui, pezinho lá, pezinho, aguinha no joelho. Quando a água chega na cintura, você percebe que o seu corpo já começa a ser movimentado pela correnteza. Você não tem tanto domínio assim. Quando a água chega pelo ombro, você já está totalmente tomado pelas águas. Mas a hora que você perde o chão e perde o pé, como a gente fala, né? Não está dando pé. Quando você perde essa mais segurança, sabe o que é? Agora o rio te tem. Agora o rio te toma. Agora você não tem mais controle absoluto sobre nada. Irmãos, é esse nível de espiritualidade que Deus quer para você, para mim, para cada um de nós. Não dá para viver essa vida medíocre, queridos. Não dá para viver essa vida pobre, amados. Tem que ter sede de Deus e tem que desejar o rio mais profundamente. Tem que desejar se lançar a Ele. Tem que desejar mergulhar nele, para que o rio nos tenha e não a gente tenha o rio. Porque quando a gente tem o rio, está tudo sob controle. Agora é a hora dos avisos. Agora é a hora da ceia. Quando a gente tem o rio, é tudo muito determinado. Já está chegando a hora de terminar a celebração. Mas quando o rio nos tem, irmãos, até o culto muda de figura. Até a nossa liturgia é transformada. E o que dirá então na nossa vida, as nossas prioridades, os nossos valores? Quando o rio nos tem, tudo muda. Eu pergunto para você já experimentou isso abundantemente na sua vida? Há uma abundância de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração? Ou você ainda vai ser o adepto à rasura e à margem, sendo que Deus nos quer na profundidade e no nado? Eu quero convidar você essa manhã a vir para isso, a vir para essas águas que são profundas, e que quando chegam na nossa vida, bate num casamento árido, ai que cheiro bom de refrigério. Quando essas águas vêm, e bate numa vida espiritual, tão pequena, tão frágil, fui renovado agora. Quando essas águas vêm, e visitam um coração cheio de mazelas,
e de podridão do pecado. Ela vem, purifica e limpa, e ai, que coisa gostosa, sentir a limpeza do Espírito Santo. Eu quero perguntar, você já sentiu isso? Você tem sentido isso? Você já experimentou isso ou ainda não? Se você tem experimentado isso, glória a Deus, continue no rio. Mas se você ainda continua com uma vida rasa e árida, eu quero convidar você a vir para o rio. Porque é isso que Deus promete, que a chuva é uma promessa, a chuva ela é abundante, e o derramar de Deus dessa chuva tem consequência. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Essas chuvas são abundantes, sabe por quê? E sabe por que essas chuvas são tão tremendas? Porque elas têm consequências, irmãos. Elas brotam. Eu não consigo entender uma pessoa que diz que foi cheia, mas que infelizmente não experimentou esse derramar. Eu não consigo entender uma pessoa que diz que está cheia, mas que não é frutífera, que não dá frutos. As pessoas se aproximam dela, tudo que consegue colher é um fruto seco, passado, azedo. Não dá para dizer que a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos, e não sejamos frutíferos, e não levemos vida onde a gente passa. Eu pergunto para você e para mim, onde a gente tem passado, tem deixado um rastro de vida, ou nós temos deixado um rastro de morte? Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé, por favor. Essa canção diz: faz chover, Senhor, e derrama sobre mim a sua chuva. Eu quero pedir essa manhã que você possa orar essa canção e pedir ao Senhor: Senhor, encha meu coração, eu quero ser frutífero, eu quero dar frutos nessa casa, eu quero dar frutos nessa vida, eu quero derramar correntes, eu quero ser o fluir do Teu Espírito Santo. Então chove, Senhor. Espírito Santo, chova sobre nós essa manhã. Espírito Santo, traz aquele cheiro de terra restaurada. Espírito Santo, traz aquele cheiro de terra nova. Traz aquele cheiro de chuva nessa pessoa que está tão árida, essa pessoa que tem cansado de andar por tantos lados e não encontrar hidratação. Esse coração que essa manhã entendeu isso, essa pessoa que essa manhã compreendeu isso, que o Senhor está chamando para um nível mais profundo, um nível onde as águas possam fluir. Por isso, Deus, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção, que corações sejam tomados, que corações sejam visitados, e que nós possamos sentir a nossa igreja, o nosso povo, as nossas famílias, as nossas gerações sendo tomadas pelo fluir da água, e por esse cheiro de terra molhada, cheiro de lugar vivo, frutífero, produtivo e de vida. Faz isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Coração tem sede de ti, em mim.
Você pode dizer isso? como terra seca. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Precisa da chuva. Eu sei que o Senhor tem mais. Você tem sede de mais de Deus? Apenas diga que você é terra seca. Diga que você é uma terra seca ao Senhor. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. E vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Senhor, essa canção é bíblica. E essa canção, ó Deus, ela é desafiadora. Porque nós estamos pedindo para que o Senhor venha ao nosso coração como terra seca. Senhor, que desse templo hoje possa aumentar o volume das águas e elas possam sair daqui e elas possam se espalhar por cada bairro de Sertanópolis, por cada lugar onde pisarmos os nossos pés, que esse rio possa fluir, aumentar, crescer, desenvolver, avançar, e onde ele passar possa trazer vida. Pai, comece com a vida essa manhã nesse lugar, nesses corações que estão sedentos e dizendo: eu quero mais, e eu quero ser um instrumento do Senhor. Comece com vida aqui dentro, mas não deixe a vida aqui dentro. Leve por onde esse rio passar, que o teu Espírito Santo flua através dos teus filhos, porque, ó Deus, assim a tua palavra diz: do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Flua sobre esse homem, flua sobre essa mulher, rompe com a aridez, tira essa estiagem e hidrate cada coração com a sua presença, com as tuas águas, em nome do Senhor Jesus. Pai, usa teu povo e derrama sobre nós tua chuva, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana em nome de Jesus. Senhor, derrama chuva